Muita gente confunde sinceridade e franqueza com grosseria. Muita gente acha que tem o direito de falar tudo o que vem da telha, sem se importar, muitas vezes, até se aquilo é verdade, muito menos se vai magoar ou ferir alguém. Muita gente não tem coragem de falar na cara das pessoas, mas se sente à vontade para falar pelas costas, difamam, caluniam. Muita gente hoje não fala, mas escreve, faz suas postagens na internet, nas redes sociais, denegrindo a imagem, agredindo a reputação das pessoas de modo gratuito e irresponsável. Apontar, denunciar as coisas erradas, se tiver o objetivo de reprimir o mal, sempre será bem-vindo, é até necessário. Mas devemos ter o cuidado de não sermos motivos de escândalos, na expressão de Jesus, nos evangelhos, que só servem para disseminar mais discórdias, mais ódio, mais infelicidade, sem nenhum proveito para ninguém. É disso que nós vamos tratar hoje no tema livre. A crítica, a maledicência, venenos do coração. Diálogo Espírita, começando agora com o nosso tema livre, nós vamos falar hoje sobre a crítica e a maledicência, venenos do coração. Rose e Joilson comigo mais uma vez, prazer em revê-los. A primeira consideração que a gente quer fazer aqui, Rose, particularmente eu, é que as lições de Jesus não são para bonito. Então, se nós pretendemos realmente agir como cristãos, ou numa análise mais ampla, como pessoas de bem, independente de ser cristão ou não, que também é verdadeiro, né? Nós não podemos deixar de lado, deixar cair no esquecimento os ensinamentos dele, Cristo, e de outros grandes sábios da humanidade. Sempre, mas principalmente agora, aqui no país, quando a gente vive uma época de acirramento de opiniões, né? Cada um defende a ferro e fogo, ou com unhas e dentes, suas opiniões, e acha que todo mundo está errado, só ele está certo. A gente tem que aprender a cultivar alguns valores, tentar, ainda que seja de uma maneira incipiente. E eu citaria aqui quase uma dezena: respeito, tolerância, equilíbrio, fraternidade, indulgência, solidariedade, paciência, humildade, caridade, entre outros. Gostaria que vocês fizessem um apanhado geral relacionando. Quer começar? Sim. Tem uma assim, em específico que você não citou aí, que eu diria que é o silêncio. Silêncio. O silêncio. Bem lembrado. Muitas vezes a gente... é uma oportunidade que nós temos de exercitar o silêncio, mas devido ainda ao ego, que ainda é muito forte em nós, a questão do orgulho, o egoísmo, essas chagas que a própria espiritualidade alerta, que são as chagas da humanidade, a gente não consegue ficar calado. E o silêncio é um excelente exercício para nós em determinadas situações. Há quem diga que um sábio aí já falou, né, que o silêncio fala, e fala muito. Então, em determinadas situações, se você tiver a oportunidade de exercitar o silêncio, aproveite. É claro que é exercitar o silêncio, mas com consciência, né? Porque você exercitar o silêncio e por dentro você ficar se destruindo, né? Ficar se envenenando, como nós vamos comentar daqui a pouco. Daí não é silêncio. Né? Daí não é silêncio, né? Então, procure exercitar o silêncio nas diversas situações, nos diversos momentos que você se perceber numa situação assim que você for pego de surpresa. Cale, como o Chico Xavier falava, né? Coloque a água da paz na boca, não, né? engula. E não engula, não engula. Não deixa com a boca cheia d'água e não fala nada, né? Não engula a água. Sabe o que o Evangelho diz? Eu estava refletindo isso esses dias ainda. Ele diz assim, há também caridade em você calar-se para deixar que alguém mais ignorante do que você possa expressar-se. Quer dizer, você pode achar que sabe mais,
né? Mas muitas vezes o silenciar, o calar-se, deixar que alguém que você até acredita que é mais ignorante do que você fale, é também caridade cristã. Eu acho que só não se justifica quando está em jogo a reputação de uma pessoa, né? O Evangelho fala disso também. Uma hipossuficiência, alguém mais fraco que está sendo caluniado. Aí você Sim. tem a obrigação de esclarecer. Você não pode, o silêncio... Você não pode Não ser pode ser omitido. omissão. Tem que ser um Exatamente. Você não silêncio pode ser ativo. omisso. Um silêncio ativo. Eu quero ler aqui o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem de Mateus, o evangelista. E é rapidinho aqui para vocês comentarem. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Todo mundo conhece, é só para relembrar isso aqui, né? Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E aí segue mais trechos do próprio evangelista, os comentários de Kardec, dos espíritos e tal. Eu queria saber com vocês o seguinte, nós aprendemos, nós já falamos aqui, inclusive, em doutrina espírita, nós dizemos que Deus não julga os seres humanos, suas criaturas, né? Mas ali nesse trecho ali, até não é bem nesse lugar ali, é um pouquinho mais à frente, Jesus fala que nós seremos julgados com a mesma severidade com que nós julgamos, o termo é bem esse, mesma severidade com que nós julgamos. Afinal de contas, se Deus não julga, se não existe juízo final, como é que Jesus diz que nós seremos julgados com a mesma severidade? Bom, nós temos que entender que o Cristo ele sempre falava por metáforas, né? Então, essa também foi mais um ensinamento que ele deu, que à época, a população, a linguagem que a população entendia era essa, né? Agora, hoje, nós sabemos que o julgamento maior é o da própria consciência. À medida, como Joana de Ângeles fala, né, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela fala que à medida que nós vamos despertando a consciência para os valores espirituais, os valores morais da vida, né, aí a gente vai tomando essa consciência e nós vamos nos responsabilizando, vamos assim dizer, pelos erros cometidos. Então somos nós mesmos quem vamos julgar. Nós estaremos diante do tribunal, sim, da própria consciência. Esse é o julgamento. Até porque, filosoficamente, é impossível a Deus julgar, né? O que é julgar? Julgar é você receber informações de outra fonte, de coisas que você não sabe, para você tomar uma decisão. É isso que o juiz faz. Trazem ao processo as informações para que ele julgue. Por que ele julga? Porque ele não sabe. Quem sabe já tem o conhecimento da realidade, não tem como expressar um julgamento. Então Deus vê, sabe o móvel das nossas ações. Ele não pode julgar, porque ele conhece, ele sabe. E filosoficamente ele é incapaz de julgar. São coisas que se contrapõem. Então, o julgamento da nossa própria consciência é possível porque exprime um juízo de valor a respeito dos atos que nós praticamos, né? Reprovando ou aprovando. Quando Jesus usou essa figura, né? Com a mesma medida com que medirdes, né? Sereis medidos, ou como julgardes, sereis julgados. Por quê? Porque da forma como nós agimos para com o próximo, a lei divina se manifesta em nós. Não quer dizer que alguém vai nos julgar e condenar, quer dizer que as consequências dos nossos atos chegarão a nós com a mesma severidade ou com a mesma benevolência que nós usarmos para aqueles que atingem a esfera dos nossos direitos. Volta a nós aquilo que nós escolhemos fazer. É verdade. O juízo, a gente tocou no assunto de omissão ali, e me chama a atenção aqui na instrução dos espíritos, complementando, né, a informação e tal. As respostas dos espíritos dizem o seguinte, ó, eles dizem, aspas, a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Reprimir o mal, muito importante isso, que é aquilo que a gente falou, não se omitir, ou desacreditar a pessoa da qual se criticam os atos. Concluindo que nesse último caso não há desculpa por tratar-se de maledicência e maldade. E reforça que o primeiro, quando é para reprimir o mal, pode ser louvável e mesmo um dever em certos casos. E o próprio Jesus nunca compactou com os erros. Eu acredito nisso piamente. Sim. Se nós observamos, né, uma pessoa que está sendo caluniada, até no nosso centro espírita, na nossa organização, nós temos o dever moral de trazer as questões a público, discutir para que a calúnia acabe e as coisas sejam conhecidas como tem que ser. É a nossa conduta de proteção àquele que
às vezes nem sabe daquilo que se fala dele. É dever moral. Porém, receber uma confidência, saber de uma fragilidade alheia, divulgar só para desacreditar a pessoa, é um crime. Sim, e nós, como você falou, nós temos o dever diante da sociedade de sermos justos, E reprimir o mal. justos para com todos. Obviamente que nessa condição de ser justo, você tem que buscar um diálogo fraterno, porque há muitas pessoas que se arvoram aí de serem justos, só que acabam errando pelo excesso, né? Pelo outro lado também. Complementando aqui, né, o que vocês já disseram, mas só para dar uma ênfase maior, o São Luís, né, que era o Espírito protetor. O espírito protetor presidia a equipe espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. Numa mensagem de 1860, lá mesmo em Paris, ele disse o seguinte: há uma pergunta de Kardec: haverá caso em que convenha se desvende o mal de outrem? Com certeza. É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela a prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Com certeza. Né? Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Antes de vocês retomarem, a gente vai fazer uma paradinha rapidinha e voltamos em seguida com o nosso tema livre de hoje. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Nós estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre a crítica e maledicência tão comuns, principalmente hoje em dia, venenos do coração. E por que é isso? Mas isso é no finalzinho, daqui a pouquinho a gente aborda. O que eu queria trazer para vocês aqui, para o comentário de vocês, é sobre, não explicar lá com todos os detalhes o que Jesus quis dizer, mas no Evangelho consta uma passagem que ele fala sobre os escândalos, a necessidade dos escândalos, né? De se trazer, é isso que nós terminamos o bloco anterior falando sobre a importância de não nos omitirmos, de que Jesus nunca foi conivente com o erro, essa situação toda. Então tem hora apropriada para tudo. E dentro dessa situação ele diz que os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Antes de vocês comentarem, nesse trecho dessa tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota da editora muito interessante. Diz assim, nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, portanto nem estamos falando propriamente do Espiritismo, a palavra escândalo está expressa por tropeço na tradução em Esperanto falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Então, isso seriam escândalos. É bastante amplo o conceito, né? Bem interessante. Então, vocês podem comentar em cima disso. Aquela história, você enxerga o cisco no olho do vizinho, mas não enxerga lá, diz o Evangelho, a trave, né? No seu olho. Um poste Dentro no do teu, seu olho. né? Como é que é isso? Aí a gente entende assim, né, que quando Jesus falou assim, é necessário que ocorra o escândalo, mas ai, por meio de quem ele aconteça, né, também tem a ver com a lei de causa e efeito. A pessoa que vai sofrer, digamos assim, a ação da lei, né, da lei divina, vamos assim dizer, né, ela com certeza tem esse débito do passado. E ela precisa reparar, ela precisa, digamos assim, expiar aquela situação que ela errou. Quem é exposto a um sofrimento, né? E aí o que acontece? A lei vai utilizar um instrumento, alguém ali que pode
vamos dizer assim, imprimir essa ação sobre aquela pessoa que necessita passar por aquela situação. E então, só que o que acontece? Ela tem a opção também de não realizar aquela ação. Né? Aí vai depender dela. Então, quando ela executa a ação, ela também vai ficar sujeita à lei. Contrai um débito. Vai contrair um débito. Mas isso então vira uma bola de neve? Né? Isso aí vira um ciclo vicioso? Não vai virar um ciclo vicioso. Depende da pessoa, ela ter o livre-arbítrio dela utilizar, dela exercer ou não aquela ação. Né? Ela pode romper ali, ou ela também vai sofrer a ação lá na frente. Ou não, caso ela venha a se melhorar, caso ela venha a trabalhar interiormente. Mas, Rose, e aí se esse cidadão que tinha oportunidade de, aspas, punir aquele outro e fazer ele se reajustar perante as leis divinas, ele não executar essa ação, como é que aquele indivíduo que tinha aquela dívida se livra dessa dívida? O que a gente vê, né, até nas comunicações mediúnicas que a gente atende no centro espírita de desencarnados em situações de violência, né? É necessário que venha o escândalo, significa o quê? Vamos pegar um exemplo simples. Alguém que sequestra outras pessoas e que vive disso, desencarna, tem que voltar à Terra. Ele tem que aprender que se tem que respeitar a vida alheia, tem que respeitar a harmonia das famílias e que não pode sequestrar pessoas. Algumas vezes ele escolhe para um resgate rápido, né? Até porque não era tão mal assim, se desviou do caminho do bem devido a influências, tem certo mérito, ou tem intercessão de familiares e tem possibilidade de evoluir rapidamente. Às vezes ele passa por uma situação difícil, equivalente, para sentir na própria pele que aquilo não se faz, que causa sofrimento e que é inadmissível trazer esse tipo de sofrimento às outras famílias. Então ele vai ficar com a possibilidade, na sua programação reencarnatória, de passar por uma situação de sequestro, uma morte violenta, para saber que aquilo não acontece. Ora, existem milhares de pessoas capazes de provocar uma morte violenta, né? Tem centenas de assassinos soltos por aí. A sua necessidade evolutiva vai deixá-lo fragilizado perante a ação dessas pessoas. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro capaz de matar, se eles tiverem boas resoluções, que vão praticar aquele ato, mas ele vai estar no caminho das fatalidades até que seja atingido. Então ele vai estar à mercê do funcionamento da lei natural para um desencarne violento. É isso que a gente nota nas comunicações. Mas você não precisa ser o assassino, nem o outro, se tiverem boas resoluções. Mas entre centenas, alguém vai cometer aquela fragilidade e ele vai estar à mercê do funcionamento dessa lei de justiça. Então, é necessário que o escândalo venha, quer dizer, está na sua programação reencarnatória uma morte violenta. Ele precisa dela para aprender espiritualmente que não se cause esse mal aos outros, é para o seu bem. Ele fica à mercê das forças da violência. A pessoa inocente, que não tem que passar por aquele tipo de desencarne, ela pode até acidentalmente, né, estar no caminho de um assalto, de uma violência, mas ela escorrega, o tiro não acerta, ela consegue uma sobrevivência milagrosa, ela é atendida a tempo e dificilmente vai passar por uma situação que não estava no seu projeto de vida. É isso que a gente vê. E ainda, né, Rosa, a gente poderia acrescentar aqueles casos de pessoas que desencarnam perdidas no meio de uma mata, que desencarnam afogadas, ou seja, não houve um terceiro exercendo ação, mas a lei se cumpriu ali. Um avião que desaparece do nada, centenas de pessoas acabam desencarnando. Então são N as situações em que nós vamos verificar essa situação. Sem esquecer que a morte não é castigo, né? O sofrimento de um processo de violência é que é o resgate para a pessoa se reequilibrar se ela tem uma dívida daquele tipo. É importante também a gente acrescentar o seguinte, que a gente está falando aqui de casos mais radicais, a morte, mas o escândalo não quer dizer, tanto que eu li na nota da editora, que são outros tipos de malefício, inclusive quando a gente fala aí. Bom, vamos falar bem uma coisa que todo mundo entende, todo mundo sabe do que a gente está falando, sobre as denúncias de corrupção aqui no país. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O que eu quero colocar é o seguinte, que mesmo na situação em que um indivíduo deve estar comprometido perante as leis divinas e precisa quitar-se, precisa reajustar-se, ele não precisa necessariamente sofrer aquele tipo de dor, aquele tipo de experiência, porque a lei divina contempla outros mecanismos para que ele se reajuste.
pela prática do bem. Não é só a dor que equilibra, que corrige. É o trabalho no bem, é a caridade, é o amor. Então, consegue se reequilibrar através desse caminho. Agora, para a gente encerrar, eu queria colocar aqui que a gente voltar ao início do nosso tema lá, quando eu falei que a maledicência e a crítica são venenos do coração. Por quê? O que realmente causa? Isso é real ou é só uma força de expressão? O que nós observamos, não é? A maledicência e a crítica nos vinculam espiritualmente a entidades desse nível, ligadas à maledicência e à crítica. São boas? Não são. São entidades ligadas ao mal. Então, nós estamos voluntariamente nos ligando às entidades das trevas quando veiculamos uma maledicência e uma crítica. Às vezes, nós que temos possibilidade de enxergar, até nos templos, até nas casas espíritas, muitas vezes nós vemos as pessoas entrarem, né, numa conversação de nível inferior e existem como que faixas escuras, como se fosse, eu digo, uma echarpe preta, saindo da cabeça delas e ligando umas às outras. É uma coisa horrorosa de enxergar em companheiros que deveriam estar trabalhando pela divulgação do Evangelho e que, ao veicular uma maledicência, uma maldade, ou mesmo ofenderem a honra de alguém sem necessidade, sem que seja para esclarecimento e proteção de alguém que é inocente, elas se vinculam às forças do mal. Não é uma figura de linguagem. Quando você é maledicente, quando você faz críticas, sem que seja para proteger alguém ou esclarecer um fato no justo limite da necessidade, você está se vinculando às forças do mal. E pior, quando você fala de alguém, você não está mostrando o defeito do outro, você está mostrando a sua personalidade, ainda necessitada do Evangelho de Jesus e caindo em falhas que não se justificam mais. O senhor arremate, Jesus. Só para completar o que a Rose falou, a ciência hoje também esclarece isso, que quando você fala mal, você se envenena a si mesmo, você joga no teu organismo certas substâncias que vão prejudicar os seus órgãos e amanhã ou depois vai gerar uma doença, uma enfermidade. E é dever moral, nós que já temos o mínimo de conhecimento, trabalharmos contra a maledicência nas nossas casas religiosas, na nossa família, no nosso ambiente, sem covardia, sem omissão. Não se justifica o silêncio nesse caso. É isso aí, prezados amigos. Nós ficamos por aqui com o tema livre e, na sequência, nós temos o Espiritismo Responde. Prezados amigos, a pergunta do Espiritismo Responde, a nossa incumbência hoje é a seguinte: podemos dizer que uma pessoa surda-muda está recebendo o seu karma? Não, não podemos. Não podemos afirmar nada. Se uma informação dessa tiver origem numa mensagem mediúnica, altamente confiável, ainda é diferente. Nós temos mesmo na literatura espírita muitos relatos de situações em que há uma conexão direta entre atos morais inadequados praticados em vidas passadas e problemas diversos dessa natureza agora no presente. Mas generalizar ou padronizar respostas é leviano e perigoso. Cada caso é um caso. O que nós podemos afirmar é o seguinte: primeiro, nada acontece por acaso. Tudo tem uma finalidade. Não é azar ou injustiça divina. Segundo, enfermidades, deficiências físicas ou mentais, tal como quaisquer outras dificuldades que as pessoas e todos nós temos na vida, sofrimentos, decepções, frustrações, também não são castigos de Deus, mas podem, sim, em muitos casos, representar expiações de erros cometidos em vidas passadas. É a vigência da lei de causa e efeito, da qual nenhum de nós escapa, nenhum ato praticado nosso. O já conhecido, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em um momento ou outro, nesta vida presente ou numa das futuras, nós vamos ter que nos defrontar com a nossa própria consciência
e as consequências dos nossos atos. Mas é bom lembrar que o mal, os erros, não são pagos exclusivamente pela dor, mas também pelo amor, que anula os efeitos negativos da primeira. Porém, de outras vezes, realmente são provações oferecidas ou solicitadas pelo Espírito antes de reencarnar, como uma forma de se enriquecer espiritualmente e apressar o seu progresso, a sua evolução. Então, nós temos que ter muito cuidado quando olhamos para uma pessoa nessa situação e já sair especulando por aí, com as nossas teorias, com as nossas hipóteses pessoais sobre as possíveis causas. Nós não sabemos nada a respeito daquela pessoa, nem do seu presente, quanto mais do seu passado. Como é que nós podemos fazer pré-julgamentos de que aquela pessoa está sofrendo, tem aquele ou esse problema, porque ela deve ter feito isso, aquilo, ou deixado de fazer numa encarnação anterior? Nós não podemos fazer isso. O conhecimento espírita, acima de tudo, e Kardec era o maior exemplo, o chamado bom senso encarnado, nos recomenda termos muita prudência ao falarmos dessas coisas. Então, ainda que fosse verdadeiro, ainda que nós tivéssemos a percepção mediúnica de que ocorreu tal ou qual situação, seria descaridoso nós divulgarmos isso para quem quer que seja. Isso só tem eventualmente só poderia se justificar quando é para beneficiar a pessoa e ou seus familiares. Então, se for para trazer um consolo, para proporcionar resignação, para aumentar a fé das pessoas, ou daquela pessoa em especial, se nós soubéssemos realmente, como disse no início, de uma fonte segura, uma fonte fidedigna, talvez, ou até a título de hipótese, podemos falar que talvez possa ser alguma coisa referente a uma vida passada, mas nunca sermos taxativos, categóricos. Isso nós não temos condições de fazer esse tipo de afirmação. Então, só nessa situação, quando pode beneficiar a pessoa, como disse, com uma resignação, cultivo da paciência, da fé, etc., então vale. A doutrina espírita nos explica que, pela lei de causa e efeito, muita coisa do presente são decorrências de fatos praticados no passado. São coisas boas? Foram coisas boas? Estamos colhendo coisas boas. Se temos algumas situações, pode ser decorrência de vida passada, mas não obrigatoriamente. Ficamos por aqui, desejamos muita paz a todos e uma ótima semana. Até a semana que vem. A editora Espírito Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Gleiser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba.